Bom, dando continuidade ao conteúdo, agora a gente vai falar sobre a introdução de novos substituintes. Então, começando com a metila, então lembrando que quando a gente fala de introdução de novos substituintes, na maioria das vezes a gente vai encontrar isso em substituições em anéis aromáticos, né? O que não exclui a inserção desses substituintes em outros núcleos da estrutura. Então, a introdução da metila, ela também vai induzir o aumento da lipofilicidade, né, assim como metilenos e grupos aromáticos. E a gente tem também, dependendo da localização dessa metila, a gente vai estar induzindo restrições estéricas na estrutura. Então, por exemplo, a gente tem uma noção do quanto que uma metila pode influenciar na lipofilicidade de uma estrutura. A gente tem uma tabela aqui, onde a gente compara, por exemplo, o valor de P, que é o coeficiente de partição, né, a lipofilicidade de algumas moléculas. Então, a gente tem, por exemplo, o benzeno, ele tem um valor de P de 135. Quando a gente compara com o tolueno, esse valor de P, o tolueno que é só adição de ametila, né, o valor de P vai para 490. E o mesmo padrão a gente observa para os dois exemplos seguintes. Então, a acetamida tem um valor de P de 80, um coeficiente de partição de 83, a propionamida tem um coeficiente de partição de 360. E por último, a ureia com coeficiente de partição 15, e a adição de uma metila na ureia, formando a N-metilureia, a gente tem um coeficiente de partição de 44. Então, isso a gente vê o quanto que uma metila pode influenciar a lipofilicidade de uma estrutura. E aqui a gente tem o exemplo da difenidramida, um antistamínico, e quando a gente tem aí dois anéis aromáticos, a gente pode ter a adição de grupos metilênicos em diferentes locais desses anéis aromáticos. Então, aí na parte inferior à esquerda, a gente tem o análogo ortometildifenidramina e o análogo parametildifenidramina na imagem à direita. Então, quando tem esse grupo metila na posição orto, a gente pode ver que eu até coloquei com os hidrogênios desenhados, né, junto com o carbono. Ele vai estar induzindo uma restrição estérica aos pares de elétrons desse oxigênio. Levando em consideração que esse oxigênio, esses pares de elétrons, eles são importantes para poder interagir com o receptor H1, eu tenho aí um impedimento estérico. Então, a presença desse metil na posição orto, ela impede a interação do oxigênio com o receptor. Diferente do análogo parametil, porque o parametil ele já vai estar distante da posição para do anel aromático, e aí, com isso, a gente não tem a influência da restrição estérica, né, com relação ao par de elétrons do oxigênio da molécula. Além disso, a localização desse grupo metila, ele também pode influenciar na copolaridade da estrutura. Então, ainda nesses dois análogos, a gente tem aqui a imagem, a estrutura 3D, tá? Tanto do análogo ortometil quanto parametil difenidramina. A gente pode ver na estrutura da esquerda que a presença da metila, ela faz com que exista uma torção do anel, a metila na posição orto, faz com que exista uma torção desse anel, quebrando a coplanaridade dos dois anéis. Em relação a quando tem o análogo parametil, a metila na posição para não vai influenciar na coplanaridade entre eles, o que também vai ser importante para a interação com o álcool. Agora, falando da introdução de halogênios na estrutura, é importante a gente lembrar que, atualmente, 1 em cada 3 fármacos ele possui algum halogênio na sua estrutura. E considerando os fármacos que a gente tem no mercado, eu trouxe aí um gráfico um pouco defasado, porque o gráfico ele corresponde aos fármacos que estão no mercado até 2006, mas a proporção não muda muito. A gente tem que a maioria desses fármacos que possuem halogênio, eles possuem um átomo de flúor, seguido do cloro, depois o bromo e o iodo, como sendo uma ordem de prioridade dos principais halogênios, né, que a gente encontra nos fármacos. Bom, quando a gente adiciona
um átomo de um halogênio, a gente vai ter o aumento da lipofilicidade, do tamanho e também da reatividade molecular dessa molécula, dessa estrutura. Claro, isso tudo vai depender de qual halogênio que eu vou estar inserindo na estrutura. Então, quando a gente fala de influenciar no tamanho da molécula, a gente tem aqui um fluorbenzeno, clorobenzeno, bromobenzeno e iodobenzeno, aí a estrutura 3D dessas 4 moléculas. E aí, o que eu quero com essa imagem? Que a gente perceba a diferença de volume apenas com a alteração do halogênio que vai estar ligado ao anel aromático. Então, aqui, do flúor para o iodo, a gente tem um aumento de cerca de 20 angstroms ao cubo do tamanho da estrutura. Então, quando a gente pensa numa cavidade no alvo terapêutico, por exemplo, dependendo dessa fenda, né, dessa subcavidade que eu vou ter nesse alvo, adicionar, por exemplo, um flúor não vai influenciar porque eu tenho um aumento do contato com a molécula. Talvez eu precise colocar um cloro ou um bromo, né? Então, tudo vai depender de como que vai ser meu alvo terapêutico. Novamente, por isso que é tão importante eu conhecer a estrutura do alvo molecular. E aí a gente tem também a influência na reatividade da estrutura. Então, quando a gente fala de reatividade, a gente vai estar relacionando principalmente a distância interatômica, né, e, consequentemente, a força daquela ligação, o quanto que ela pode ser rompida ou não. Então, nessa tabela, a gente tem aí o raio dos átomos, né? Então, inclusive comparando com o hidrogênio. Então, do hidrogênio para o flúor, a gente já tem um tamanho, uma alteração considerável do volume dos átomos, né? Então, hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, as distâncias entre o carbono e esses átomos, ela vai aumentar de acordo com que eu tenho o aumento do volume dos átomos, desses halogênios. Então, a gente tem desde 1,14 do hidrogênio até 2,12, que seria a distância entre uma ligação carbono e iodo. Então, quanto maior for essa ligação, mais fácil vai ser dela ser rompida, né? Então, a gente tem aí principalmente as ligações carbono-bromo e carbono-iodo como sendo as mais fracas ligações entre carbono e halogênio, desculpa. Então, fazendo com que eu tenha uma maior reatividade das moléculas. Então, quanto mais fraca for a ligação carbono-halogênio, mais reativa vai ser aquela molécula e, consequentemente, aquela ligação, desculpa, e, consequentemente, aquela molécula. No caso do bromo, em especial, ele é menos utilizado porque ele pode gerar intermediários alquilantes reativos, que ao longo do prazo vai conferir toxicidade à molécula. Esses intermediários alquilantes reativos, eles estão relacionados porque quando ocorre a quebra da ligação carbono-bromo, ela não a gente leva à formação de radicais. E aí tem esses radicais intermediários que vão levar à toxicidade da molécula. Então aqui a gente tem um exemplo do bromfenac. Ele é um fármaco anti-inflamatório e analgésico que, em 1998, ele foi retirado do mercado por induzir hepatotoxicidade. Então, quando era administrado por via oral. Entretanto, em 2000, ele retornou ao mercado, mas apenas para o uso oftálmico, né? Então, uso local, para que não induzisse a hepatotoxicidade nos pacientes. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma via de toxificação, né, de uma molécula halogenada, onde a gente tem como exemplo o halotano. O halotano ele tem ligações carbono-cloro, carbono-bromo, carbono-flúor. Numa via redutiva, ocorre a clivagem da ligação carbono-bromo, né, uma clivagem homolítica, levando à formação dos radicais. Um cloro, 222, trifluoretil. Com isso, esse radical ele pode novamente ser reduzido, levando à formação de um carbânion, sendo que o próprio radical, por ele ter essa forma radicalar, ele pode diretamente danificar
estruturas celulares, né, algumas macromoléculas das células hepáticas, induzindo necrose dos hepatócitos e, com isso, consequentemente, os efeitos tóxicos, né, os efeitos hepatotóxicos, que a gente falou, por exemplo, do Bromfenac. Ou então, ele pode também se ligar às enzimas do citocromo P450, que são importantes também para o metabolismo de outros fármacos, e aí também induzir a necrose dos hepatócitos. Então, voltando, né? Esse radical ele pode novamente ser reduzido, levando à formação de um carbânion. Esse carbânion, a próxima ligação que ele tem frágil, né, é a ligação carbono-cloro. Pode, a partir com a eliminação desse cloreto, levar à formação de uma forma carbeno dessa molécula. Esse complexo, esse carbeno, ele pode também interagir com as enzimas da CYP450, na verdade, vai ser com o ferro do M inserido nas enzimas da CYP450, levando à formação de um complexo estável com essas enzimas e também induzindo a hepatotoxicidade. Então, se a gente concluir dessas reações, a hepatotoxicidade está relacionada por conta da alta reatividade desses radicais e como ocorre esse metabolismo da molécula, ela vai afetar as células hepáticas. Agora, partindo para a hidroxila, quando a gente insere uma hidroxila na estrutura, diferente vai ser o inverso da metila. A gente vai diminuir a lipofilicidade da molécula e a gente vai agora adicionar um novo sítio, um novo ponto para a formação de ligações de hidrogênio com o alvo. E a gente tem um exemplo, a minaprina e a minaprina hidroxilada, nesse caso com uma hidroxila na posição orto do anel aromático, aí da esquerda, e com a presença dessa hidroxila, a minaprina, ela aumenta em 10 vezes a afinidade pelos receptores muscarínicos M1. Então, essa afinidade vai estar sendo aumentada provavelmente por ligações de hidrogênio com algum aminoácido específico do receptor. Bom, e a gente tem também a inserção de grupos básicos na estrutura. Então, a gente pode, quando a gente fala de grupos básicos, a gente fala de aminas, amidinas, guanidinas e praticamente todos os heterociclos que podem conter o nitrogênio, não excluindo, qualquer molécula que tenha um caráter básico, né? Mas principalmente esses que contêm o nitrogênio. Então, quando a gente insere esses grupos básicos, a gente vai ter aumento da polaridade e, dependendo da molécula, ela vai ser altamente ionizável. A gente com a inserção desse grupo básico, a gente vai favorecer a interação com o sítio-alvo, seja por ligação iônica ou então por ligação de hidrogênio. E também, se eu estou inserindo uma molécula, um grupo polar na estrutura, eu vou ter alteração na permeabilidade das membranas. Lembrando sempre, quando a gente fala de permeabilidade nessas membranas, essa discussão vai ser muito importante quando eu tiver um dado biológico de estudo em célula, tá? Não um estudo bioquímico enzimático. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma molécula de possíveis sítios para a formação de ligação de hidrogênio entre o sítio-alvo e o grupamento amina. Então, nessa primeira molécula tem uma amina primária, né, o NH2, onde com NH ela pode ser uma doadora de ligação de hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio sendo como se fosse a ponte, né, de interação entre o nitrogênio e o oxigênio ali do sítio-alvo, e o par de elétrons do nitrogênio sendo um receptor de ligação de hidrogênio pela interação com essa hidroxila do sítio-alvo. No exemplo, na imagem B, eu já tenho essa amina primária protonada, então eu tenho agora essa carga positiva formal possibilitando uma interação iônica com uma carboxila do sítio-alvo. E aqui a gente tem também outro exemplo da influência de grupos básicos, né? Então, a gente tem aí a mesma estrutura, onde a única alteração que eu tenho entre as moléculas é a substituição aí na posição X. O IC50 que a gente tem são 2 dados de antitumorais, né?
em adenocarcinoma e em leucemia. Quando eu tenho na posição X um grupo ácido, como ácido carboxílico, eu tenho o IC50 maior do que 100. Quando eu substituo esse ácido carboxílico por uma amida, por exemplo, essa segunda linha, eu já tenho o IC50 de 0,19 e 0,87, o que diretamente a gente já pode inferir que grupos básicos eles são melhores para a atividade antitumoral dessa classe específica de sulfonamidas em relação a grupos ácidos na posição para do anel aromático. E aí também depois a gente tem, ainda na substituição dessa amida, a gente tem também uma sulfonamida, onde com a sulfonamida eu tenho ainda melhor atividade, o melhor IC50, né, indo de 0,19 para 0,10 em adenocarcinoma e de 0,87 para 0,45 para leucemia. Quando a gente tem a inserção de grupos ácidos, e aí quando a gente fala de grupos ácidos, a gente está falando de grupos representativos, né, principalmente. Ácido carboxílico, ácido sulfônico, ácido fosfônico, entre outros. Então, assim como os grupos básicos, né, eles também são polares e altamente ionizáveis, também podem favorecer a interação com o sítio por ligação iônica, então por ligação de hidrogênio, e também vão alterar a permeabilidade das membranas. Então, a principal diferença entre eles vai ser, primeiro, a alteração do pKa, as estruturas, né? E, além disso, uma diferença substancial entre o grupo básico e o grupo ácido, são grupos que vão interagir de formas bem diferentes com o sítio de ligação. E aí aqui a gente tem alguns exemplos onde a introdução de grupos ácidos podem alterar substancialmente a atividade do análogo. Então, pegar um exemplo aqui, a gente tem a feniletilamina, esse segundo exemplo aí, que ela é simpático-mimética. A simples introdução, né, de grupamento ácido na extremidade da molécula leva à formação da fenilalanina, que é um aminoácido, e é inativo no sistema simpático. E aí aqui também embaixo a gente tem o fenol, que é um antisséptico e é tóxico, né? E aí, quando a gente insere um ácido carboxílico no anel aromático, principalmente, a gente tem o ácido salicílico, que aí já não é mais tóxico, e ele tem até ação anti-inflamatória. Bom, agora, independente do grupo que a gente vai adicionar, né, dos novos substituintes, dependendo da substituição da posição, a gente tem os efeitos estéricos e eletrônicos, como eu já falei rapidamente lá com relação ao grupo metila. Então, quando a gente tem essas substituições na posição orto, como a gente viu lá para os análogos da difenidramina, a gente tem o que a gente chama de efeito orto, que ocorre quando o substituinte se encontra na posição 2 do anel aromático. Quando a gente faz a substituição nessa posição do anel aromático, a gente tem, primeiro, dependendo do volume desse substituinte, um aumento do raio de Van der Waals nesse substituinte, consequentemente, tendo um impedimento estérico, como a gente viu na difenidramina. E a gente tem também uma influência na planaridade da molécula. Lá a gente viu com a metila, mas isso pode ocorrer com metila, com hidroxila, ou mesmo com os halogênios. E às vezes, dependendo até se eu tiver uma hidroxila, esse efeito orto ele vai ser potencializado porque eu posso fazer, por exemplo, uma ligação hidrogênio intramolecular. Então, aqui a gente tem um exemplo de derivados que foram testados, benzodiazeptor benzodiazepínicos, e a gente tem ali o IC50. 3 moléculas. A única diferença entre elas foi a posição onde o cloro foi substituído. Então, quando a gente tem o cloro na posição para, eu tenho o IC50 de 0,56, posição meta, IC50 de 3,90, e posição orto, o IC50 de 70. Então, se a gente for comparar essas 3 moléculas, a gente pode dizer que na posição orto, a molécula é inativa, né, em relação às outras duas. Eu tenho provavelmente um efeito orto, onde a posição desse cloro ele vai alterar a planaridade da estrutura e, consequentemente, alterar a interação com o receptor. E a gente pode inferir também que a presença desse substituinte na posição para, como a gente vê na molécula mais ativa, né, eu tenho uma maior afinidade
porque provavelmente com o aumento da extensão, na extensão, né, dessa estrutura, porque eu vou estar alongando essa molécula ali na posição para, eu tenho então uma maior interação com o alvo, então maior superfície de contato, né, que esse coro vai estar fazendo com o receptor benzodiazepínico, aumentando a atividade especificamente desse substituinte.